E aí? Olá, olá pessoal, olá a todos, aí ó, tá aqui ó, vamos lá? Vamos ver aqui? E aí, né? Então, vamos ver aqui, né, como iniciar inglês no primeiro dia de aula, tá? Primeira parte. Então, vamos ver como é que é. Vamos ver a respeito e essa a videoapresentação ela é dividida em duas partes, né? Então, nessa primeira parte que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver o seguinte, né? Começando com o primeiro questionamento de o que o professor, né, pode falar com os alunos, né, no primeiro dia de aula, né? Então, o que que acontece? Então, quando a gente vai iniciar aula de inglês, né? Então, antes de, né, dar continuidade, já está sendo disponibilizado aqui no espaço, né? Na descrição, as duas partes do vídeo, assim como também já está disponibilizado sempre que eu faço, né, em todas as minhas apresentações, vídeo apresentações, já deixo disponibilizado também o Blogspot, né, do Espaço Docente Aprendiz, né, onde você tem e dependendo da disciplina, então vamos dizer, inglês. Então vai lá, clique visite ali o Blogspot, né? Espaço docente, né? espadoca.blogspot.com, já está disponibilizado o link e vai acessar e vai encontrar ali que fala, aí clica lá em inglês. Já está todo ali disponível todas assim as dicas de metodologia de ensino, de como é que você pode iniciar uma aula de inglês, né? Então, o que que acontece? Então, quando se trata do idioma inglês, você vê que a vida escolar, né, ele é um dos melhores períodos, né, para se aprender um pouco de cada coisa. O que que acontece? Por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, quando você assiste, né, a aula de língua portuguesa, quando você assiste aula de matemática, física, química, biologia, que mais? História, geografia, sociologia, filosofia, artes de educação física e finalmente inglês, né? Então você vê que eu deixei o inglês por último, né? Deixei assim de forma proposital, porque o que que acontece, né? Ele foi colocado de forma proposital porque ele é o protagonista desta videoapresentação, né? Então, o que que acontece quando a gente pergunta qual o objetivo de se aprender os conteúdos de cada disciplina? Né? Então, se é de cada disciplina, então o inglês não pode ser diferente, com a língua inglesa não pode ser diferente. Porque o que que acontece, né? O que acontece é o seguinte, que para qualquer disciplina, né? Para qualquer disciplina, assim, assimilar um assunto melhora a memória e mantém o cérebro ativo. Assim, quando você está fazendo exercícios, né, de língua inglesa, você lendo textos, fazendo também de outras disciplinas, né? Quando você faz exercício de matemática, física, química, língua portuguesa, de todas as outras disciplinas, qual o objetivo primordial? A primeira coisa, porque sempre quando o aluno pergunta, por que, que a gente tem que aprender tudo isso? É demais para minha cabeça, como sempre aquela desculpa esfarrapadas que acontece. Até mesmo no ensino de inglês acontece esse tipo de desculpas que não injustificáveis, não tem assim justificativa, né? Por quê? Você vê que quando a gente fala assim, a gente aprende um pouco de cada coisa, de cada disciplina, para você manter o seu cérebro ativo, para você trabalhar o seu raciocínio, desenvolver seu raciocínio, para que você use esse raciocínio todo desenvolvido, o cérebro sempre ativo, para você exercer atividades em outras áreas, né? Não é só na língua inglesa, mas também em outras áreas. Então você vê, né? Então o que que acontece, né? Então, como eu havia falado, né? Então não é diferente, né, para a língua inglesa, assim como também não é diferente para qualquer outro idioma, né? Então, quando você vai aprender inglês, quando você vai aprender francês, alemão, espanhol, italiano, qualquer outro idioma, você vê, não é diferente, né? É a mesma coisa, você está aprendendo outros idiomas, né? E, e a pessoa está ali, qual o objetivo principal, primordial, né? É você manter o seu cérebro ativo, né? Para você manter, para você assim envelhecer com saúde, né? Então, aí vem assim, aí vem a pergunta. Aí você tem aqui as perguntas que são feitas, né? Então tá lá. Coloquei aqui o que, que o professor ele pode falar com os alunos no primeiro dia de aula, né? Como eu estou fazendo aqui agora um debate, o professor ele chega em sala de aula, né? E faz as apresentações, se apresenta, né? Normalmente ali. Quando a gente fala primeiro dia de aula, não precisa ser necessariamente no primeiro dia do ano letivo, né? Pode ser no primeiro dia de aula qualquer assim, a primeira contato que você vai ter com a turma, pode ser no meio do ano, professor que sai de uma escola vai para outra, aí conhece novas turmas, né, novos alunos. Assim que ter o primeiro dia de aula numa outra escola, então a dica aqui dessa apresentação, eu sugiro essa dica,
que é colocado assim, para ter uma conversa informal no primeiro dia de aula, para poder você já deixar a turma descontraída, né? E e não começar logo a aula colocando uma matéria, ó, a matéria do primeiro bimestre vai ser isso, vamos então iniciar. Aí já começa com a matéria, não, é sempre bom fazer conversar antes a respeito, falar para os alunos por que, que o inglês vamos dizer assim, por que que, aí tem aquela pergunta que é feita aqui, tá aí logo aqui abaixo, né? Fala aqui, por que o inglês faz parte da grade escolar? Por que que é obrigatório você aprender inglês, né? Então, assim como as outras disciplinas, é tudo lá dentro do aspecto de obrigatoriedade que tem, né? Então vamos ver aqui, tem outra pergunta, tá lá. Qual o principal objetivo de se aprenderem os conteúdos? Então vamos lá, vamos fazer então aqui a conversa, então vamos ver. Então a gente pergunta, por que que o inglês ele faz parte da grade disciplinar escolar? Então vamos ver, né? Então vamos ver. Então o professor ou professora, né, estão ensinando a disciplina, informando as regras gramaticais, trabalhando interpretação de texto e aplicando avaliações, né? Então o que que acontece? Então qual a importância de estudar inglês não só na escola, né, como também para a vida, né? É obrigatório saber, né? Vamos em parte, né? Vamos ver isso aí em parte. O que que acontece é o seguinte, né? Tá lá, quando se está na escola, o que que acontece, né? A obrigatoriedade ele acaba acontecendo, né? É por causa das avaliações, né? Então você vê que você precisa ter nota para passar de ano, né? Então isso aí vamos dizer que é uma obrigatoriedade, assim como que acontece nas outras disciplinas. Mas é que eu havia falado antes, né, que segundo estudos científicos que fala, né, aprender um outro idioma, né, ele auxilia no processo de envelhecer com mais saúde, é o que fala. Assim como você também aprende em outras áreas de conhecimento, né, sempre torno repetitivo para poder deixar bem claro que o professor ele deve falar isso assim em sala de aula, né? Então esse tipo assim de assunto que se inicia, né, de uma maneira informal, então é para deixar os alunos mais assim já atentos, né, despertar já o interesse dos alunos no primeiro dia de aula, fazendo esse tipo de bate-papo informal, né? Então você vê que tem também, assim, existe a questão do mercado de trabalho, né? Então você vê que, por quê? Porque você vê que o inglês ela é a língua mais usada no mundo dos negócios, né? Então você vê que ela é a língua mais falada internacionalmente, né? Então ele é o mais usado para conversar e digitar no mundo online, que a gente vê. Então o que que acontece? Você vê que assim, em qualquer país, né, que a pessoa for, assim, se a pessoa for para trabalhar, né, nem que seja assim, temporariamente numa empresa como visitante, digamos assim, então numa instituição de pesquisa, então nestes lugares, né, onde o inglês vai estar sempre presente, tá? Então o que que acontece? Você vê que até para você fazer um TCC, aquele trabalho de conclusão de curso, né? Então o que que acontece, né? Existe tópicos, né, escritos em inglês, né, quando você vai fazer lá, né, o sumário, né, então que você escreve ali, porque quando esse TCC é usado, né, para um aluno que termina a faculdade, né, vai fazer uma pós-graduação, então e que ele for usado ali, aquele projeto que ele está fazendo, esse aqui pode ser usado para poder fazer uma atividade para uma atividade posterior, né, quando ele for ingressar, né, numa pós-graduação, né, de vários níveis, né, então aquele projeto que ele já faz ali é como se fosse uma iniciação, né? Então quando ele faz ali o projeto ali no TCC, o TCC não é por causa que porque você tem que fazer o TCC para você receber o diploma lá, para você concluir o seu curso, né, de graduação. Ele é usado também para pesquisa, né, que alguém ali se interessa por aquilo que você escreveu e isso aí vai ser, isso aí então você vê que outros que vão ler, estrangeiros que vão ler, pode ser um estrangeiro alemão, um estrangeiro espanhol, pode ser um estrangeiro italiano, pode ser um estrangeiro holandês, finlandês. Então esses estrangeiros, né, que lidam, né, com esses assuntos acadêmicos, né, eles sabem inglês. É por isso que eu falo, o inglês ele é falado no mundo em todo, né? Então, o que que acontece? É, então você vê, né, que porém, né, vamos ver, porém, né, existe o conteúdo que a pessoa vai aprender inglês, né, só por um tempo, né, para poder escrever em inglês o TCC, né? Então, e depois assim não vai mais precisar, né? Depois não vai mais precisar. Então, vamos dizer que é um tipo de desculpa que jamais pode acontecer, né? Eu vou ter que aprender inglês por um tempo assim, temporariamente, né? Ter algumas noções básicas para poder escrever lá, fazer um sumário. Tudo bem. Então, o que que acontece? Então,
Para iniciar, né, então para iniciar a aprendizagem de um outro idioma, o que que acontece, né? Então é começar desde a infância, né? Para que a mente de uma criança vá receber com mais facilidade e rapidez, né. Então, vamos ver, devido ao cérebro, né, ser mais ativo, né, e ter páginas ainda vazias. Então, quando você vê que quando você coloca uma criança para aprender um outro idioma lá, então o cérebro dele tem mais facilidade para poder receber os conteúdos, né, são recebidos com mais facilidade quando tem páginas vazias, então vai aprender o inglês, né, com mais facilidade, né? Então, é a mesma coisa se a gente for pensar o seguinte, né? Digamos assim, existe uma outra desculpa, né, que às vezes muito acontece o seguinte, né, que tem assim muitos assim, estudantes que falam assim, eles dizem assim: "Ah, eu vou, então para eu aprender inglês eu deveria ter nascido, né, de uma família de americanos, eu deveria ter nascido nos Estados Unidos, assim eu já aprendo inglês e não preciso ficar me esforçando, não preciso ficar memorizando tantas regras gramaticais, não preciso ficar praticando o tempo todo para poder eu ter uma fluência no inglês. Mas é aí que se engana, que é o seguinte. Vamos dizer assim que se você tem lá nos Estados Unidos, né? Como você tem em outros países que falam inglês. Então vamos ver, vamos pegar os Estados Unidos, né? Então você vê que está lá um casal americano, aí tá lá, tem um bebê, né? Os dois vai ter o bebê, um recém-nascido, o que que acontece? Aí vem a pergunta: ah, então aquele recém-nascido ele já nasceu já com o idioma inglês, né, na cabeça. Ah, mas é que tá. Vamos ver que tem um casal americano que vai lá, coloca a criança no mundo, tá lá. E vai acontecer o quê? Essa criança, o casal resolve assim doar essa criança, né, para uma adoção para um casal brasileiro, né, ou para um casal de outro país, né, pode ser um casal alemão, italiano, espanhol, o que for. Aí o que que acontece? Aí vem a pergunta: então essa criança, né, quando crescer, ela vai falar inglês? Não, não vai falar inglês, porque quando ela tiver em contato, né, com outros casais, o que que vai acontecer? Se for com um casal italiano, ela vai aprender italiano. Assim como for com um casal brasileiro, ela vai aprender a língua portuguesa. Ninguém nasce já tendo o idioma, né, como raiz, né? O idioma vai desenvolver, a criança vai desenvolver o idioma inglês, porque quando estiver em contato com os pais, com os próprios pais americanos, né, ou os pais lá da Inglaterra. Então é isso que acontece. E então existe assim essas distorções muito grandes. Isso aí eu estou falando isso porque os próprios estudantes falam isso. Você vê que a experiência em sala de aula, quando assim, por exemplo, embora eu não seja, né, professor de inglês, né, mas pelo que eu observo assim que vendo assim de outros professores falando, né, comentando a respeito disso, então eles falam assim de alguns alunos que apresentam, né, certos questionamentos, quer dizer, aparentemente eles são absurdos, né? Vamos dizer, na primeira impressão, assim, parece um absurdo algumas coisas que eles perguntam. Ah, então eu quero logo saber inglês, então eu vou logo, então, vamos dizer assim, já nascer de um casal, né, de americanos. Não é bem assim, né? A outra coisa também, que se você quer aprender inglês, né, você quer aprender ali o inglês, só se você for sair assim de um país, aqui do Brasil, e ir para os Estados Unidos, morar lá, e obrigatoriamente, mesmo aquela pessoa que fala que não gosta de inglês, né, que já teve aluno que já falou isso, né, que já relataram, dizendo assim, ah, eu não gosto de inglês, então eu vou morar logo nos Estados Unidos e tudo, e vou saber inglês. Aí eu falei assim, não, sim, você vai saber, obrigatoriamente, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, entre aspas, obrigatoriamente, você vai saber a língua inglesa, né? Mesmo você gostando ou não, você vai aprender a falar inglês porque você vai estar em contato ali, né, com os nativos, né, lá do país, né, da região e vão você vai falar inglês, tá? Então, o que que acontece? Então você vê que é como se você fosse também uma criança, né, que está de páginas vazias, que não manja nada do idioma, você vai para lá e você vai aprender, né? Então, enfim, então são essas coisas interessantes que acontecem, né? Que é sempre bom debater, falar isso em sala de aula, né? Isso aqui eu estou dando só a dica, né? Que o professor, quem assiste aqui ó, as minhas vídeo apresentações,
e leva essa videoapresentações para as salas de aula, né? Então, isso é muito interessante, né? Fico feliz, né, por alguns professores falarem para mim que alguns assistiram a videoapresentação, não só de inglês como de outras disciplinas. Então, eles falam isso, né, em sala de aula e os alunos se interessaram. Então, eu fico feliz quando isso acontece, né? Então, esse que é assim que a educação se valoriza, né? Quando você faz um debate no primeiro dia de aula, sem apresentar, sem dar matéria alguma, né? Então você tendo essa conversa informal, como eu estou tendo aqui com vocês, tá? Então, o que que acontece, né? Então você vê que tem também a questão de que você, né, que não tem mais desculpa para não aprender inglês, é em relação à tecnologia. Então você vê que graças à tecnologia, né, pode-se aprender, né, inglês ou outro idioma de forma autônoma, né, quando não houver possibilidade de entrar num curso de inglês, tá? Então você vê que o inglês na escola, né, passa a agir como um curso de inglês. Então é aí que entra o papel do professor, né, que é extremamente primordial, né, é indispensável, né, é imprescindível, né, porque vai orientar tudo isso que foi dito aqui nesta apresentação. Então você vê que então é por isso que o aluno ele deve aproveitar o período escolar, a vida escolar. Numa série ele vai ver inglês, na outra quando for passar de ano ele vai ver inglês na outra série também, né, porque tem assuntos diferentes, né, regras gramaticais, né, e diversas regras gramaticais, assim como acontece na língua portuguesa. Então, o que que acontece? Então, é aproveitar esse período escolar, essa vida escolar, quando o aluno começa lá desde a infância, já começa a aprender os primeiros conteúdos, né, do inglês, né, do idioma inglês, porque ele vai aprender com o abecedário, vai começar com H, B, C, D, E, F, G, né, as consoantes, né, e as vogais, né, na língua inglesa, já começar assim, e já desenvolver as primeiras palavras. Aí pergunta novamente. Aí chega lá e pais perguntam: mas por que meu filho tem que aprender inglês? Ele vai usar inglês para quê no futuro, né? Então existe essa falta de informação muito grande, né? Que os pais falam assim: por que meu filho tem que aprender inglês? Assim, qual o objetivo que vai ser? Então a primeira coisa que torna a dizer, né, é para ele desenvolver, para a criança desenvolver o raciocínio, para ele ter um cérebro ativo, né, para poder ele quando ele estiver na fase de adolescência e na fase adulta, ele já com um desenvolvimento cognitivo bem grande, bem enriquecido, né, que vai usar para poder desenvolver as atividades em outras áreas, né, ou talvez em outros idiomas. Então, enfim, então essa primeira parte, né, ele é só realmente assim esse bate-papo informal, tá? Então não percam a segunda parte, que já está disponível aqui, a segunda parte que vamos falar a respeito de abecedário. Então vamos desenvolver os primeiros passos, né? E lembrando que essa dica aqui ela serve para qualquer série que o aluno estiver, tá? Então essa dica aqui, na segunda parte, por exemplo, vai falar a respeito de abecedário, né? Que não percam, tá aqui direitinho, que vocês podem usar em sala de aula. Eu garanto, né, que essa sugestão vai ser muito grande e vai despertar mais o interesse da turma, né, dos alunos, tá bom? Então, pessoal, obrigado, um abraço e até lá.